Boa noite, amados. Graça e paz seja multiplicada nas nossas vidas pelo conhecimento de Deus, amém? Você está com expectativa? Aleluia. Amados, nós vamos dar prosseguimento no estudo a respeito de submissão e autoridade. Semana passada nós estudamos um pouco, mas hoje nós vamos dar continuidade, amém? Eu quero nesse momento orar por você, orarmos ao Senhor, para que Ele nos ajude, amém? Porque nós dependemos da ajuda do Senhor, do Espírito Santo. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigado, Pai, por essa noite de ensino. Obrigado, Espírito Santo, pela unção derramada sobre nós, para que nós possamos ministrar a sua palavra, entender e compreender conforme está escrito. Sim, Pai, nós somos totalmente dependentes do Senhor, dependentes da sua ajuda, dependentes, sim, Pai, da sua unção, para que possamos fluir nesse lugar, trazer revelação ao nosso coração, através do Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, quem crer diz amém. Glória a Deus. Então, amados, Natália já fez uma breve introdução, e nós vamos dar continuidade, falando hoje ainda sobre submissão. Nós tratamos desse assunto, submissão e autoridade, mas uma das coisas que nós encontramos na palavra é falando mais de submissão do que de autoridade, amém? Porque se você deseja chegar a um nível de autoridade, eu quero dizer para você que você não vai procurar a autoridade. Você não vai procurar chegar nesse lugar de autoridade, você vai procurar o lugar de submissão. Amém? Por quê? Porque você nunca vai chegar a um lugar de autoridade por si só. Nós nos submetemos, nós nos colocamos na posição de submissão, e é Deus quem agora nos coloca na posição de autoridade. Amém? Então eu poderia dizer que ninguém se intitula autoridade. Você se submete e no tempo certo Deus lhe coloca na posição de autoridade. Não existe, irmãos, autoridade sem antes se submeter. Por isso nós vamos ver muito na palavra, falando bem mais sobre submissão do que mesmo autoridade. A palavra dando bem mais ênfase à submissão do que à autoridade. E para que nós possamos compreender um pouco, nós precisamos olhar para o maior exemplo. Nosso maior exemplo de submissão é Jesus. Amém? Não temos ninguém melhor para nos espelhar, para que nós venhamos a olhar e seguir como exemplo do que Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, sendo Deus, Ele não usou por usurpação o ser igual a Deus. Amém? Então nós precisamos entender. A semana passada nós falamos sobre 5 formas de nos submetermos a Deus. Quem aqui ainda lembra das 5 formas de se submeter a Deus? Primeira é a palavra. Segundo, ao Espírito Santo. Amém? Terceiro, terceiro é as pessoas investidas de autoridade. Segundo, a nossa própria constituição, né? O nosso ser criado, espírito, alma e corpo, e se submeter também uns aos outros. Amém? Então essas são as 5 formas de nos submetermos a Deus. Porque inclusive tem pessoas que dizem: eu me submeto a Deus, mas não me submeto a homem algum. E nesse conceito, irmãos, nós estamos errados. Amém? Porque se não nos submetermos às autoridades que Deus estabeleceu, nós estamos mentindo, nós estamos nos enganando, pois Deus, Ele constituiu autoridades, e quando você se submete a uma delas, você também está se submetendo a Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre as evidências da submissão. É fácil perceber hoje, nós que somos da palavra, nós que temos o Espírito Santo, fica fácil, irmãos, perceber, notar quando alguém se submete, ou quando alguém
se opõe à submissão, ok? Então Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de submissão. Jesus se submeteu à palavra? Sim ou não? Ele se submeteu à palavra, né? Porque a palavra, Deus e a palavra, eles são um só. E Jesus, ele se submeteu à própria palavra. Como era que ele se submetia? Usando o que estava escrito. Tudo que ele ia fazer, ele fazia conforme a palavra já tinha dito. Ele também se submetendo ao Pai, ele diz: eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Eu me submeto ao meu Pai. Amém? Então nós vemos Jesus se submetendo à palavra. Será que Jesus se submeteu ao Espírito Santo? Ele deu o maior exemplo. Quem lembra aqui que Jesus, após ser batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que desceu sobre ele o Espírito Santo, e logo em seguida o que aconteceu? O Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado. Amém? Então Jesus, ele se submeteu também à palavra e ao Espírito Santo. E por isso que a palavra diz que ele, sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Mas até aí tudo bem. Jesus se submeteu ao seu Pai e submeteu ao Espírito Santo. Mas, irmãos, ele se submeteu também às autoridades que foram constituídas aqui na terra. Amém? Nós vemos claramente na palavra de que ele sempre foi submisso às autoridades. A primeira coisa, irmãos, que ele se submeteu foi aos seus pais. Jesus sendo Deus, mas ele se submeteu aos seus pais. Nós vemos lá, né, na história, nos evangelhos, sendo contado sobre a história de Jesus. Jesus nasceu e se criou ali como um outro homem qualquer, se submetendo e obedecendo aos seus pais. Nós lemos que a palavra do Senhor diz que em tudo ele se submeteu. Ele se submeteu ao tempo, amém? A um tempo estabelecido pelo próprio Deus. Jesus nasceu e viveu, e com 30 anos foi que ele foi entrar no seu ministério. Ele poderia ter tentado, né, desobedecer a Deus, não se submeter a Deus e querer entrar no seu ministério, no seu chamado, antes do tempo. Então nós vemos muitas e muitas formas que Jesus se submeteu a todas as autoridades. Eu quero que você abra comigo já um texto que está lá em Lucas capítulo número 2, versículo número 51. Lucas capítulo 2 e o versículo de número 51. E diz assim: e desceu com eles. Deixa eu ver na versão que eu estou aqui. Lucas capítulo 2, versículo 51. Esse texto é maravilhoso. Você já chegou lá? Diz: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito ou submisso. Alguém tem a palavra submisso aí? Não? Todo mundo sujeito? Em algumas versões vai dizer submisso, mas tanto sujeitando como submisso quer dizer a mesma coisa, amém? E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Então aqui está falando de quem? Falando de Jesus, que desceu com eles e foi para Nazaré, e lhes era sujeito. A sua mãe guardava tudo isso no coração. E no verso 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para quem? Para com os homens. Então, irmãos, aqui ao exemplo de Jesus me deixa claro hoje nessa noite de que se você quer, né, crescer em sabedoria, em estatura, em favor, tanto diante de Deus como diante dos homens, nós precisamos ser submissos. Amém? Sem submissão, irmãos, eu vou dizer para você nessa noite, você não vai encontrar favor nem diante de Deus e nem diante dos homens. Ficou todo mundo calado, né? Mas é uma verdade, irmãos. Se não nos submetermos, nós não vamos encontrar favor.
pois a palavra diz que Deus resiste ao soberbo. Amém? Então, quando nós não nos submetemos, nós nos tornamos o quê? Soberbos. E a palavra do Senhor aqui está falando que Jesus, Ele, se submeteu ao seu pai e à sua mãe em tudo. Nós vemos lá a história quando Maria fala com ele para fazer transformar a água em vinho. Ele chega e ele fala para sua mãe que não tinha chegado o tempo dele, mas ele se submete àquela ordenança, àquele pedido da sua mãe, mesmo sem ser ainda o tempo. Ele vai se submetendo em tudo. Então nós podemos ver que Jesus também, sendo Deus, ele poderia de repente desconsiderar os pais terrenos aqui na terra. E isso traz uma mensagem para quem é filho aqui hoje, amém? Que nós devemos nos submeter aos nossos pais. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que cada vez mais ficou difícil de se presenciar isso, sim ou não? Por quê? Porque há um sistema, há uma ideia, uma ideologia do mundo aí que quer implantar isso nos filhos, até mesmo às vezes parecendo ser bom nisso. Ah, no meu filho ninguém toca. Ah, meu filho não traz desaforo para casa. Ah, meu filho é isso mais aquilo. Sabe, irmãos, e começamos a criar filhos rebeldes, começamos a criar filhos insubmissos, que depois eles não vão se submeter a quem? Às autoridades, e vão sofrer dano com isso, vão acabar sofrendo consequências gravíssimas por conta disso, amém? Então, submissão de Jesus também nós vemos no plano da redenção de Deus. Quando Jesus lá no Getsemane ele orou, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse caso. Quem lembra dessa passagem? E nessa passagem, irmãos, Jesus aqui está se submetendo a quem? Submetendo na sua própria constituição. Ele é um espírito, ele tinha uma alma e habitava em um corpo. E como nós também, muitas das vezes, nós rejeitamos, às vezes nós deixamos de lado aquilo que era a nossa vontade, que até era prazeroso para nós cedemos para poder obedecer a uma ordem do nosso espírito. E Jesus, ele fez isso. Primeiro ele se submeteu a ele mesmo. Quando veio aquela vontade de desistir, ele disse que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, Jesus, para se submeter a Deus, ele se submeteu a ele também. Será que nós temos feito isso também? Será que nós temos seguido esse exemplo quando de repente nós sabemos que vamos sofrer, que a nossa carne não quer, que vai ser um pouco doloroso, mas mesmo assim nós obedecemos a nossa constituição? Então nós vemos Jesus também, sendo Deus, ele se colocando em sujeição, em submissão a isso. E nós vamos ver também Jesus se submetendo às autoridades. Todas as autoridades terrenas aqui, Jesus se submeteu a elas. Amém? Eu quero que você abra um texto comigo, que está lá em João, capítulo número 19. Evangelho de João. Eu estou trazendo aqui essa introdução, irmãos, falando sobre a submissão de Jesus, para que nós venhamos entender de uma vez por todas a necessidade de nós também nos submetermos a Deus. João, capítulo 19, versículo número 10. Disse-lhes, pois, Pilatos: não me falas a mim? Nem sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. O que foi que Jesus estava fazendo aqui, irmãos? Ele estava falando, Jesus estava perante a quem? Uma autoridade terrena. Pilatos era uma autoridade, sim ou não? E Pilatos vira para Jesus e diz: por que tu se cala diante de mim? Fala alguma coisa, homem. Tu não sabes que eu tenho poder, tanto para te crucificar como para te soltar? Aí Jesus disse: você não tem autoridade se não tivesse sido dada do meu Pai. Portanto, eu me submeto a você como autoridade, pois você é uma autoridade constituída por Deus, e por isso eu me submeto a você. E algo importante aqui que eu vejo também nessa noite, nessa passagem, que Jesus também aqui, ele submete
na sua constituição também. O que Jesus estava aqui, ele estava calado perante a uma autoridade. Jesus, ele poderia abrir a sua boca e falar em sua defesa, sim ou não? E eu vejo, irmãos, nessa noite também o Espírito Santo fala conosco que uma das dificuldades que nós temos de nos submeter na nossa constituição é de submetermos a nossa carne. E um pedaço dela maior ainda, chamado língua. Porque muitas vezes, ao invés de nos calarmos, nós ficamos falando o que nós não deveríamos falar. Amém? Jesus, sendo Deus, ele calou perante as autoridades. A Bíblia diz que ele foi levado como ovelha, mudo. Ele foi acusado, foram faladas coisas contra ele, mas ele calou, ele submeteu a carne dele. Ele, mortificou a carne dele diante daquilo dali. E chegou ao ponto da autoridade dizer: homem, porque tu não fala alguma coisa? Tu não sabe que tem um poder para isso? Mas ele sabia qual era o plano de Deus, qual era a vontade de Deus. Era que ele se submetesse às autoridades. Ele já tinha antes crucificado a ele mesmo lá no Getsemane. Então ele já estava disposto a se entregar. E se ele tivesse de falar alguma coisa, seria em seu favor. Ele disse: eu não tenho nada a dizer, eu me calo, eu me submeto. Então nós vemos aqui também Jesus se submetendo perante aquelas autoridades. E ele reconhece, o próprio Jesus reconhece que toda a autoridade foi constituída por Deus. Você lembra de uma passagem da Bíblia que diz que Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam? Amém? Mas se nós não entendermos direito a palavra do Senhor, fica um pouco estranho. Porque os discípulos que aceitaram Jesus, algum deles não era judeu? Eram. Eles eram judeus, só que o que acontece? Eles não eram autoridade. Sabe quem precisava conhecer ele e reconhecer Jesus, se submeter a eles, eram as outras autoridades terrenas, para que reconhecesse ele como um rei. E aí onde entra a questão, irmãos, porque lembra aqui do centurião? O centurião reconheceu nele uma autoridade e se submeteu ao poderio dele. Ele disse: ei, eu sei, eu sou uma autoridade, e quando eu mando alguém, alguém tem que fazer. Quando eu digo para alguém vir, alguém tem que vir. Agora o Senhor, eu reconheço que é uma autoridade sobre coisas que eu não posso fazer, e eu me submeto a isso. Basta dizer uma palavra, e o que o Senhor disser, será feito. Amém? Aleluia! Hoje eu estava ouvindo uma conversa, e alguém falando que a rainha, Elizabeth, ela falou algumas coisas lá e colocou em segredo lá, e disse que isso só é para revelar, parece que em 2088? Hã? 58. Em 2058. E alguém disse: nada, vão abrir antes. Digo: abre não, porque a palavra de um rei é decreto. E quem é de lá do reino sabe que vai respeitar. Só vai abrir lá mesmo. Agora, se não fosse isso, se fosse um lugar bagunçado, e sim, iam começar a fazer tudo isso antes. Então, amados, no reino de Deus também é assim. Uma palavra falada por um rei, ela é um decreto. E por isso aquele centurião reconheceu Jesus como uma autoridade. Então os judeus, eles tinham que reconhecer as autoridades, tinham que reconhecer que ele era uma autoridade, se submetendo a ele. Amém? Então nós vemos claramente Jesus se submetendo a Deus, ao Espírito Santo, às pessoas investidas de autoridade, tanto autoridades como os pais, pessoas simples, como também as autoridades civis. Tem uma situação onde Jesus pergunta para Pedro sobre a questão dos impostos, e ele diz: quem deve pagar impostos, os filhos ou os estrangeiros? E Pedro diz: os estrangeiros. E ele diz: mas para que ninguém se escandalize, nós vamos nos submeter também às autoridades. Vai lá, pega um peixe e paga os impostos, por ti e por mim. Primeiro por mim, depois por ti. Porque se submetendo, irmãos, Jesus não tinha, se ele sabia que os filhos tinham o direito de não pagar impostos, ele podia chegar e dizer: não vou pagar. Mas ele se submeteu em tudo, para que todo mundo pudesse seguir da forma que ele se submeteu. E Jesus se submeteu a outros? Se submeteu sim. Quem lembra aqui no lava-pés? Ele se submeteu, ele se humilhou. Ele diz: aquele que não aceitar que eu lave os pés não tem parte comigo.
Então ele se sujeitou, ele se humilhou, ele se colocou em sujeição também aos outros, do mesmo nível, a outros irmãos. Então, amados, veja que viver uma vida de submissão, a primeira coisa que vai acontecer, você vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Amém, irmãos? Então essa ideia que ainda arranha, que ainda incomoda quando fala sobre se submeter, amados, é melhor você já começar a colocar em prática, porque é bênção para as nossas vidas. Amém? Veio uma frase dentro de mim, e a frase que veio dentro de mim foi assim: não deixe que ninguém te domine. Se submeta. Como assim, pastor? Não é a mesma coisa, não? É não. Quando você não se submete, uma hora alguém vai te dominar. A Bíblia diz que nós éramos escravos, mas Jesus nos libertou. Quando você não se submete a quem é autoridade, você se torna escravo de alguém que não é autoridade. E aí onde está o problema? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Jesus, ele nos transportou da onde? Do império das trevas para um reino de luz. Você estava num império de trevas e você veio para um reino de luz. Sabe, irmãos, eu fui pesquisar um pouquinho, e reino, ele é dado de forma legal, mas império alguém pode tomar de uma forma ilegal. Invadir. Qual era o império que você estava? O império das trevas, que alguém tomou, que alguém roubou. E era lá que nós estávamos presos. Então, Jesus, ele nos transportou desse império, mas agora para um reino onde nós devemos nos submeter. Nós não somos mais escravos, dominados, mas agora nós nos submetemos. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos ter cuidado com esse negócio. E uma das formas que o inimigo ele sempre trabalhou, a ideia de insubmissão, a ideia do diabo mesmo. A primeira coisa que ele trabalha geralmente é te mostrando que você pode ser igual ou superior àquela autoridade da qual você deve se submeter, ou questionando a posição que alguém está. Cuidado com isso, irmãos. Quando vier essa sugestão na sua mente, vir algo desse tipo, algum pensamento desse tipo, você pode repreender, porque isso não vem de Deus. Você tem que se submeter a um pastor, você tem que se submeter aos seus pais, você tem que se submeter a uma autoridade, a um professor, você é alguém tão quanto eles. De fato, irmãos, nós somos todos, amém? Temos direitos iguais, mas quando se trata de autoridade e submissão, tenha sempre que se colocar em sujeição. Amém? Então, se você não quer ser dominado, qual é a estratégia? Se submeter. A não ser que nem a mula. Levado no cabresto, para um lado e para outro, por conta da insubmissão. Então, nós vamos ver aqui hoje um pouco as evidências da submissão. Amém? Que diz que, além dos elementos que falamos, existem atitudes típicas de quem é submisso. São elas, se você quiser anotar, como nós estamos em um culto de ensino, isso é muito importante. Nós vamos ver aqui hoje 5 evidências da submissão, ou 5 evidências de alguém que é submisso. A primeira dela é humildade. Diga humildade. Amém? Quando alguém se submete, a primeira coisa que você vai ver nessa pessoa é humildade. Quem lembra aqui de Jesus quando ele disse: venha todos, venham todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Ei, irmão, se você está procurando descanso para a sua alma, uma das formas que você vai encontrar é se submetendo. Amém? Ele diz: ei, aprendei de mim que sou manso e humilde, ou seja, eu sou alguém que me submeto, e nisso você não vai encontrar problema, você vai encontrar descanso. Amém?
Então, uma das evidências, a primeira evidência que você pode ver numa pessoa que se submete é humildade. Lá em Provérbios capítulo 11, versículo 2 diz: em vindo a sabedoria sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Amém? Então veja, irmãos, que a humildade é uma evidência de alguém que se submete. Eu quero mencionar nessa noite algo muito importante, que Jesus, percebendo isso, foi uma das coisas que Jesus primeiro abordou, logo quando ele começou o seu ministério. E um dos perigos, um dos grandes perigos para você se tornar alguém submisso é a familiaridade. Então o negócio quase que não sai, era melhor falar em língua, né? Amém? Esse daqui, irmãos, é o grande perigo. Eu já quero avisar você hoje, preparar você hoje aqui para essas coisas, irmão, sabe? Qual é a maior dificuldade da mulher, por exemplo, se submeter ao homem, como nós vimos na semana passada? Porque é alguém familiar. Eu vou chegar lá. Calma aí. Calma, eu vou chegar lá, porque no final a gente fecha isso aqui. Quando fala da mulher se submeter ao homem como seu esposo, se eu ouvir falar de agora, para você já ir começando a receber no seu coração. Amém? Porque nós vamos falar hoje aqui sobre isso ainda. Quando você não deve se submeter. Amém? Então, veja, por que é difícil você se submeter ao seu esposo? Porque é alguém familiar. É alguém que está ali perto de você. Você dificilmente vai reconhecer ele como uma autoridade. É alguém que você conhece os defeitos, as falhas, as fraquezas. Então fica difícil de você se submeter a essa pessoa como uma autoridade. Assim também acontece muito comum, por exemplo, numa igreja. Você, por exemplo, que chega para caminhar no início de uma formação, de uma construção da igreja, você está ali dia a dia, junto com o pastor, junto com as lideranças, e está percebendo as dificuldades, vendo todas as falhas e os defeitos que ele tem, e muitas vezes você torna isso comum, familiar, e você não quer se submeter, porque você pensa que é alguém igual a você. No que diz respeito a direito, sim, mas na questão da posição de autoridade é diferente. Amém? É muito comum alguém chegar, por exemplo, para congregar numa igreja onde já tem todos os departamentos formados, aonde já tem várias lideranças, o pastor já está liderando vários liderados, e aí você chega, você já não tem um contato mais direto com aquele pastor, presidente, com aquele fundador daquela igreja, você já tem contato mais com aqueles que já estão mais nos bastidores, e geralmente você olha para essa pessoa realmente como alguém com mais autoridade, mas ele não tem mais autoridade do que alguém que está começando. É a forma como você vê. Sabe qual é outra coisa que é comum? De repente você está aqui congregando todos os dias, e de repente alguém começa a se submeter e você nem percebe. Ele está se submetendo muito mais do que você, e de repente Deus o exalta, porque a Bíblia diz que Ele vai exaltar aqueles que se humilham, que se submete. E de repente aquele seu irmão que sentava do seu lado, que estava ali todo dia igual a você, de repente ele é levantado como uma autoridade, e agora você de repente vai ser um liderado por ele, e você não quer se submeter, porque não era aquele que sentava ali do meu lado, estava todo dia conosco agora, e agora está querendo, né, ser alguém, está querendo trazer direção, liderar. Sabe, irmãos, que isso atrapalha muito a submissão. Amém? Jesus, quando ele foi levantado no ministério, porque foi lá no Rio Jordão, quando ele se batizou, a Bíblia diz que desceu sobre ele o Espírito Santo, o céu se abriu, veio uma voz do céu que diz: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ali era o próprio Pai dizendo: eu tenho prazer naquilo que você faz, porque você é alguém que se submete. Você sabia que Deus não forçou Jesus? Ele se submeteu lá no céu, ele disse: Pai, eu vou. O Pai disse: Filho, nós precisamos salvar o mundo. Você se submete, você vai. Ele disse: eu vou, Pai. E veio. Foi gerado no ventre de Maria, nasceu como um bebê, teve que depender de um homem, de uma mulher natural,
cresceu no meio de todo mundo. E aí Jesus, ele depois se submete ao Espírito Santo, é levado ao deserto, é tentado no deserto, mas quando ele sai de lá, ele está cheio do poder. Começou a se submeter, irmãos, o poder de Deus começa a fluir na sua vida. Se submeta e o poder de Deus começa a fluir na sua vida. Ele entra na sinagoga, ele pega o livro para ler naquele dia. A Bíblia diz que ele lê Isaías, o livro do profeta Isaías, e ele fala que o Espírito do Senhor está sobre ele, ungiu ele, né? E aí ele diz que naquele dia se cumpriu aquelas escrituras. Quem lembra desse texto? Amém. Lucas 4. Eu não vou ler porque para ganhar tempo aqui. Eu quero mencionar essa questão do familiar, o problema da insubmissão. E a Bíblia diz que enquanto Jesus falava, quando ele terminou, disse: hoje se cumpriram as escrituras. Fechou o livro e todos estavam olhando para ele admirado. Meu Deus, o que é isso? Mas aí de repente alguém se lembra. Filho de José, o carpinteiro, filho de tia Maria, aquele menino, não lembra não? Aquele menino que a gente jogava bola junto com ele lá. Quem? Aquele, não lembra não, rapaz? É filho do carpinteiro, filho de dona Maria lá, que a gente ia na casa dele chamar ele para brincar junto. Ele agora está dizendo que é o nosso rei. Familiar, comum. E aí, o que é isso? Desonra. Porque uma das coisas que nós vamos ver aqui hoje, no instante, o próximo tópico da evidência da submissão é a honra. E ali Jesus menciona que aquele povo foi insubmisso aos profetas, tanto ao profeta Elias como ao profeta Eliseu, não honraram eles, homens de Deus, e a Bíblia diz que naquela hora todo mundo se enfureceu: vamos matar Jesus agora. E foram pegados para matar. Foi que ele escapuliu, ele saiu. Então isso é muito comum e é muito perigoso no nosso meio. Eu me lembro que outra coisa é quando você é chamado, né, para uma posição de autoridade, e você se aproxima também das autoridades que te levantaram agora. Eu me lembro que quando eu me aproximei do meu pastor, comecei a caminhar junto com ele, eu comecei a ver que no natural ele era um homem como eu. Mas irmãos, na hora o Espírito Santo começou a me lembrar: ele é alguém investido de autoridade. Ele é alguém que está debaixo de uma unção. Ele é alguém que você deve honrar, respeitar, reverenciar sempre. Então, irmãos, até hoje eu tenho esse cuidado de não vacilar com a questão do familiar. Amém? Então nós vamos ver uma outra característica de quem se submete é honra. Diga honra. E isso é uma coisa que está bem escassa nos dias atuais. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onésimo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Amém? O que é que Paulo está reconhecendo aqui? Reconhecendo alguém que honrou. Paulo estava onde? Preso. Nunca se envergonhou das minhas algemas. E isso aqui, irmãos, é isso que eu estou falando, que muitas vezes as pessoas querem honrar alguém que às vezes está num patamar, está nos holofotes, está em toda a capa de revista. Capa de revista? Está em todas as redes sociais, está sendo o alvo do momento. Aí todo mundo quer bajular, todo mundo quer chegar perto, todo mundo quer tirar uma foto com ele, todo mundo quer falar, mencionar o nome dele, todo mundo quer compartilhar uma frase dele, todo mundo quer estar onde ele está. Agora, onde era que estava Paulo? Na prisão. Mas tinha alguém, ele diz: porque muitas vezes me deu ânimo e nunca, você sabe que nunca é nunca? Nunca se envergonhou.
das minhas algemas ou das minhas prisões. Amém? Então nós precisamos entender de uma vez por todas que, uma vez que nós honramos, nós estamos nos submetendo, independente do que ele esteja, na posição que ele esteja, mas se ele for levantado e investido de autoridade, nós devemos honrar. Amém? Uma outra evidência da submissão é fidelidade. Qual é a primeira? Humildade. Segundo, honra. Terceiro, fidelidade. Isso daqui, irmãos, é fácil de nós vermos a uma pessoa que se submete. Ele é humilde, ele costuma honrar, e vale ressaltar que honra não é bajula. Amém? São duas coisas bem diferentes. Nós falamos um tempo aqui sobre recompensas da honra. Acredito que em qualquer momento nós poderemos voltar a falar novamente. E a honra não é bajula. E aqui na questão da fidelidade, é bem parecido com honra, porém há uma diferença, né? Todo submisso é alguém com quem as autoridades podem contar. Fidelidade. Fidelidade é alguém que é submisso. Uma das evidências é fidelidade. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10, se você quiser abrir, abra lá comigo, por favor. Em Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Oh, aleluia! Pode-se entender isso aqui, irmãos? A fidelidade está dizendo, está falando aqui inclusive para os servos, para as pessoas que trabalham. Aqui é outra coisa que geralmente às vezes vai dificultar um pouco das pessoas se submeterem, porque às vezes você vai se tornando tão familiar com o seu patrão, com aquela pessoa que está investida de autoridade, e você começa a não ser tão fiel a ele. Mas aqui a palavra do Senhor, e eu gosto dessa palavra, dizer a fim de ornarem, ou seja, serem ornamentos, uma ornamentação em todas as coisas, né? Sobre a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ou seja, você como alguém que enfeita aquele lugar, é alguém da parte de Deus, que representa tão bem Deus naquele lugar, que você chega a enfeitar. O que é um ornamento? É um enfeite que alguém coloca em um lugar. E ele está dizendo aqui na sua palavra que nós devemos, né, ser fiel naquilo que nós fazemos. No conceito também, por exemplo, de famílias, é comum às vezes a gente ver lugares onde esposa ou esposo trabalham juntos, pais e filhos, e de repente ele começa a não considerar mais, por exemplo, filhos, não considera ali o seu pai como um empregador, ou como um patrão, ou como alguém que é líder, que é governo naquele lugar. Assim como esposa também às vezes vai trabalhar com o marido e começa a confundir uma coisa com a outra. E tudo isso, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós devemos ser fiel. Amém? Que isso é um sinal de submissão. Hoje, quando a gente vai ouvir as histórias, por exemplo, de empresas que famílias trabalham juntos, existem lugares que quando as famílias elas se submetem uns aos outros, a empresa prospera. Eu conheço uma empresa, mesmo em Juazeiro, por exemplo, que é a família toda, pai, filhos, filhas, as noras, os gêmeos, todos trabalham na mesma empresa. Sabe, irmãos, mas uns se submetem uns aos outros e são fiéis. Na empresa são tratados como empregados e empregadores. Em casa é pai, filho, mãe, esposo, esposa, mas na empresa eles se tratam dessa forma. Pastor, isso não é uma coisa muito chata, não, não, irmãos. É a palavra do Senhor que diz que nós devemos fazer dessa forma. Amém? E sabe qual é o problema da insubmissão? É que aonde não há submissão, começa a querer aparecer 2, 3, 4 ou mais cabeças. E você sabe que uma coisa que tem mais de uma cabeça é monstro? É assim na casa, é assim na igreja, é assim no trabalho,
É assim em qualquer lugar, irmão. Se tiver mais de uma pessoa querendo governar naquele lugar, vai ter problema. Amém? Glória a Deus. Então, essa é uma outra evidência da submissão. A outra evidência é a aceitação da correção. Eita, essa é difícil, né? Aceitar ser corrigido, irmãos. Você aceitar de coração a correção é um sinal de submissão. Ah, pastor, então quer dizer que agora a gente tem que viver uma vida com a cabeça baixa, se submetendo a tudo, não podendo falar mais nada. Não, irmãos, não é disso que está falando, não. É o que eu falei, a frase que saltou no meu coração: se submeta e você não será dominado. Por quê? Você vai estar fazendo as coisas que é responsabilidade sua, que é um papel seu. Agora, se você não fizer como deve, você também deve estar na posição para receber uma correção. Eu posso perguntar nessa noite: quem é que gosta de receber correção? Naturalmente ninguém gosta, irmãos. Na carne ninguém gosta, na alma ninguém gosta. Mas você lembra da submissão à sua própria constituição? Se você trouxer a sua alma e a sua carne para ser corrigida, sem antes submeter o seu espírito à autoridade, vai ser problema. Mas quando você lembra quem você é em Cristo Jesus, você é um espírito, você tem uma alma e habita num corpo, você traz o restante em sujeição. A sua alma vai espernear, não vai gostar, vai se chatear, mas é para o seu benefício. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que o Pai corrige o Filho a quem ama. Você é amado do Senhor? Você acha que Deus te ama? Então Ele traz correção, irmãos, para quem Ele ama. E se Ele nos ama, Ele vai trazer correção. Então nós devemos estar preparados e prontos para a correção. Amém? A outra evidência é o amor. Essa é a quinta evidência de alguém que está em submissão. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 13. Nós já estamos quase encerrando. Você está recebendo algo nessa noite? Se liberta, irmãos, se desarma e recebe a instrução do Senhor, porque submissão é bênção. Amém? A outra evidência da submissão é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7 diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, quando alguém está no nível alto mesmo de submissão, você chega nesse nível. Amém? Pastor, isso é impossível. Não, irmão, é possível. Amém? Tudo é possível ao que crê. Se você crê na regeneração de Deus na sua vida, se você crê que o seu espírito foi regenerado em Cristo Jesus, se você traz a sua alma em sujeição, renovando ela pela palavra, se você esmurra mesmo o seu corpo, a sua carne em sujeição, irmãos, você vai conseguir chegar nesse nível aqui. E aí o amor, você vai se tornar alguém paciente, benigno, você vai se tornar alguém que não anda se ardendo em ciúme, não se ufana, não ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, irmãos? Então veja que aqui hoje nós mencionamos 5 evidências das pessoas, de pessoas que se submetem a Deus. Amém? Porque muitas vezes a gente acha, se Deus falar, se Deus mandar, eu vou fazer, e esquece que tem uma série de coisas, né, linkada com toda a submissão. E uma delas está se sujeitando a pessoas, né, se humilhando a pessoas, se humilhando
as situações para que no momento oportuno Deus possa nos exaltar. Porque uma vez que nós entendemos que nós mesmos não vamos a nenhum nível de autoridade se o Senhor não nos colocar lá. Sabe disso? Você lembra da história de alguém que tentou fazer isso pela primeira vez e se deu mal, e nunca mais ele terá essa oportunidade. Esse alguém foi o diabo. Ele queria estar na posição ou acima da posição de Deus, daquele que estava investido de autoridade. E ele sempre, irmãos, vai trabalhar dessa forma. Ele sempre vai tentar, sabe, tirar a gente da posição que Deus nos colocou, para que você tente ir para uma posição que Deus não quer que você vá, sem antes Deus colocar você lá. E uma das coisas que, linkando com isso hoje aqui, sabe, a bondade do Senhor é que Ele proporciona isso para nós aos poucos. Aos poucos. Para quê? Para se tornar fácil. Amém? Como é que Deus manda você ser fiel? Deus diz: seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Veja, Ele não manda você ser fiel no muito, porque Ele sabe, irmãos, que vai ser difícil para nós sermos fiéis, para nós nos submetermos no muito. Então Ele manda que você seja no pouco, e quando você estiver bom no pouco, Ele coloca você sobre o muito. É no pouco que Ele nos apronta, é no pouco que Ele nos qualifica, é no pouco que Ele vai nos alinhando e nos preparando, para que em momento oportuno Ele nos leve para o muito. Eu me alegrei, irmãos, eu não sei você, se você tem se alegrado, mas sabe qual é o problema? É que o diabo sempre chega dizendo que você deve largar o seu pouco e ir para o muito que não é seu. Deus diz: seja fiel no pouco, e você quer ir para o muito. Inclusive, muitos vivem falando isso. Tem gente que diz: pastor, quando eu tiver muito tempo eu vou fazer algo. Mentira. Porque se você não se submete a fazer quando precisa de pouco tempo. Pastor, quando eu tiver muito dinheiro eu vou fazer isso. Mas não, porque Deus diz que é para você ser treinado no pouco. Se você não é treinado no pouco, no muito você não vai fazer. E nisso daqui a gente começa a ver pessoas que honram, pessoas humildes, pessoas que são fiéis. Em que? No muito? Não, no pouco. Pessoas que estão prontas para ser corrigidas, e pessoas que andam uma vida em amor. Nisso nós percebemos. E essa pessoa, a gente está olhando para ela. Deus começa a olhar para você com um olhar diferente e dizer: a qualquer momento eu coloco ele na posição de autoridade. E é por isso, irmãos, que muitas vezes no nosso meio as pessoas dizem: vixe, já? E foi tão rápido? E já aconteceu isso? Porque se submeteu. Amém, irmãos? Você foi edificado nessa noite? Deus acrescentou algo na sua vida nessa noite? Então, se você entendeu as evidências de alguém que se submete, você pode fazer uma avaliação como é que está a sua vida. Você pode avaliar você mesmo, o nível que você está. Alguém deseja crescer no Senhor? Alguém deseja avançar-se no Senhor? Sabe, irmãos, e a forma dele fazer nós crescermos é desse jeito. É desse jeito. Eu sei que existem pessoas que estão em níveis mais altos, avançaram, mas se você está aqui hoje, nesse lugar, nesse tempo, nessa estação, presta atenção nas pequenas coisas, nas poucas coisas que o Senhor está confiando a nós, confiando a você, falando com você. Então você deve se colocar em humildade, você deve se colocar em honra, você deve se colocar em fidelidade. Não menospreze os pequenos começos. Às vezes Deus vai te colocar uma coisa bem, tão quase insignificante para os homens. Amém? Para os homens. Jesus, irmãos, o Rei, o Messias, o ungido prometido, nasceu como nós nascemos, no meio lugar comum, numa família comum, em um lugar onde ninguém se esperava vir nada de lá, mas porque ele se submeteu, hoje ele tem um nome que está acima de todo nome. O nome dele foi exaltado, a ele Deus deu poder, autoridade para governar, para fazer coisas, estabelecer um reino aqui na terra. Amém, irmãos? Então se prepara, porque Deus pode fazer grandes coisas com aquele que se submete.
não importa onde você nasceu, não importa da família que você veio, não importa a casa que você mora, não importa isso, o que importa é o que você vai atentar-se para aquilo que o Senhor confiar a você a partir de hoje, amém? Ou aquilo que o Senhor já tem confiado. Pega, irmãos, agarra, segura isso, seja fiel, se humilhe mesmo naquilo que o Senhor está falando. Pastor, eu vou andar me humilhando às pessoas? Não, irmãos, se humilhando debaixo da potente mão do Senhor, amém? Se humilhando à sua palavra, se submetendo ao Espírito Santo. Se a palavra diz que é para ser daquele jeito, obedeça, amém? Aleluia, glória a Deus. Diga: submissão é absoluto, obediência é relativa. Diga de novo: submissão é absoluto, obediência é relativa. Amém? Próxima semana nós veremos um pouco sobre isso, que a submissão ela é absoluta e ponto final. Já a obediência ela pode sim ser relativa. Amém? E na próxima semana eu creio que nós falaremos um pouquinho, dando já entrada, para falar sobre as autoridades, sobre a posição de autoridade. A gente não deixa de falar, porque se falamos de submissão, vamos sempre falar de autoridade. Se falamos de autoridade, sempre falaremos de submissão. Amém? Glória a Deus. Tem alguém nessa noite que tem algum pedido de oração? Se você está aqui e quer um pedido de oração, eu posso estar orando por você.